Olá a todos e todos, bem-vindos a mais um Crime Ideia. Bom, essa aqui é a continuação então da nossa entrevista com o professor Marcos Ataídes. Nós vamos falar um pouquinho hoje a respeito da elitização do futebol e das questões vinculadas, a esse grande processo atual, de exclusão dos estádios, vinculados a esse atual, na verdade, cenário no futebol, de excluir, do ponto de vista prático mesmo, as classes populares, fazer do futebol um grande negócio, essa mercantilização do esporte do povo. Marcos, qual é a condição atual dessa elitização? O que a gente pode ter mais cuidado e quais são as questões, eu acho que mais pertinentes e alarmantes, atuais, assim, urgentes do futebol em relação a esse processo? Bom, o futebol era um dos poucos divertimentos que a classe trabalhadora conseguia ir. Nos anos 80, por exemplo, os times de futebol basicamente se sustentavam pela renda nos estádios. Depois da televisão tomar conta e determinar, essas situações foram diminuindo. Ao ponto, por exemplo, que nos grandes estádios de futebol, as gerais, que era onde aquele torcedor que tinha R$5, R$10 conseguia entrar e ver o espetáculo, hoje já não pode mais. Quando você lembra que as grandes arenas construídas no período de Copa do Mundo de 2014 têm um custo elevadíssimo, é possível observar nitidamente que o futebol passa a ser um consumo para esses indivíduos. Eles pagam não para ver o time ou pela paixão do time, eles pagam porque é um status e consomem esse status naquele momento daquele estádio. Então isso assim é sintomático. Em São Paulo, no Rio de Janeiro, mesmo aqui em Goiás, quando a geral acabou, esses ingressos que eram mais baratos, que eram destinados a essa população, acabaram em torno disso aí. A prática do futebol, de se entrar no segundo tempo, com 30, 40 minutos, quando o estádio estava ainda com capacidade de ser aceita, isso não existe mais no futebol. E o que isso representa na sociedade? Para onde vai o divertimento dessa classe trabalhadora se ela já não dispõe mais disso? Mas da alegria de conviver minimamente com o coletivo que era uma geral, que era esse desenvolvimento em torno disso aí. Não, e é interessante porque se a gente pegar uma questão histórica um pouco maior, esse processo de elitização ele acontece justamente na sociedade neoliberal, Porque, por exemplo, nos anos 90, quando ainda tivemos um grande acidente na Inglaterra, lá que matou 95 pessoas no estádio, a Margaret Thatcher, por exemplo, foi a primeira mulher como ministra da Inglaterra a determinar a quantidade de pessoas que podem no estádio, elevar o custo, inclusive, dos ingressos e excluir, obviamente, essa superlotação dos estádios, Se a gente comparar, por exemplo, quem é o Maracanã? O Maracanã ele foi feito projetar para mais de 200 mil pessoas, Hoje o Maracanã, com uma carga de 60 mil pessoas, já vira um estádio extremamente cheio, Impossível de se locomover dentro. Inclusive, a gente lembra que o Maracanã, por exemplo, como o estádio mais charmoso, o mais conhecido do Brasil, por exemplo, ele passou por uma grande reforma em 2005, para 2006 e 2007, por conta do Pan-Americano, no Rio de Janeiro. E a antiga geral do Maracanã, que foi sempre, eu acho que um dos lugares mais famosos, discussão disso, ela deixou de existir. E dali para cá, nós temos no Maracanã apenas cadeiras, O Maracanã é todo cheio de cadeiras. Você vê que as torcidas, elas se elitizam a cada ponto, porque o custo dos ingressos é muito alto. Numa recente pesquisa soltada pelo Globoesporte.com, vocês podem ver aqui na tela, nós temos alguns clubes que são clubes de massa, que tem muitas torcidas, como o Palmeiras, como o próprio Vasco da Gama no Rio de Janeiro, com preços elevadíssimos de ingressos. Atualmente, por exemplo, no ano de 2018, o nível e o número de pessoas dos estádios tendem a cada dia mais cair. E a mídia geralmente joga em cima das torcidas, falando que é a violência que afasta do estádio. Pelo contrário. Vamos pegar um pai de família que vai no estádio, que poderia ir na geral, que pagaria o valor de R$5 por ingresso, hoje não vai mais, porque é impossível. Esse é um processo contínuo de elitização. Uma outra questão que a gente pode falar, inclusive, é o seguinte: hoje nós temos políticas públicas que tendem esse processo de elitização no geral do futebol. O futebol moderno ele virou uma grande prática, na verdade, comercial, nós sabemos disso já tem bastante tempo. O que a gente pode pensar a respeito dessas condições atuais? A questão de jogadores, valores, como é que esses clubes hoje giram em torno disso? Esse é um momento, o futebol é algo muito nebuloso. O Corinthians é um grande exemplo disso. Quando o Corinthians se associou a um empresário iraniano com sede na Inglaterra, mostrou-se claramente uma lavagem de dinheiro. Embora o clube não tenha sido atuado, embora o clube não tenha sido respondeu a algum processo, mas não se deu continuidade à investigação.
Então a gente sabe que a presença do dinheiro no futebol é algo mais simples para acontecer. Hoje tem os clubes de futebol, eles têm que fazer contratos com menino de 11, 12 anos para garantir minimamente, para ter um retorno. Caso contrário, os empresários dominam isso aí. A Lei Pelé, né? A Lei Pelé, instituída no Brasil, que prometia acabar com o escravismo, que o jogador de futebol era obrigado a ficar 20 anos num clube que formou ele para depois ter o passe livre, isso aí abriu mão para ele sair de uma dominação de um clube e passar a dominação do indivíduo e a mercantilização completa do empresário. Então são coisas assim que a gente percebe que a graça, que o caráter irreverente do futebol está aí. O número de craques no Brasil, por exemplo, diminui em consequência do quê? Que você não tem mais a liberdade de jogar, mais a alegria de jogar, mas o talento que possa expor na inconsequência, porque tudo vira um elemento de produto de marketing. O jogador é lucrativo se ele der dinheiro, não só em campo, mas fora com propagandas. Bom, uma outra questão que a gente pode pensar, inclusive, é como que as torcidas organizadas no futebol brasileiro, principalmente a partir dos anos 2000, e em decorrência, inclusive, do Estatuto do Torcedor, vêm sendo criminalizadas, né? A exclusão dos estádios é uma coisa muito clara. Por quê? Se a gente fazer um histórico e uma mera análise, né, de quem faz parte das torcidas organizadas, são classes populares, né? E com essa elitização tende a esse processo de branqueamento do estádio, né? Esse processo de elitização e, claro, né, esse aburguesamento do estádio, porque os clubes fazem marcas de suas camisas e tal. O torcedor organizado, geralmente, ele vem de classes populares, de periferia. Isso no Brasil é uma coisa muito curiosa. Recentemente, o Ministério Público ele tem atuado muito para criminalizar essas torcidas, para que dentro dos próprios clubes tenha esse desvencilhamento de torcida-clube. Porque em alguns momentos é muito mais lucrativo para o clube, o sócio-torcedor que vai pagar diariamente aquilo e ter, não garantia de ingresso, mas compra com ingresso com prioridade. Veja, quem é sócio-torcedor não ganha ingresso, ele compra com prioridade em relação a essas pessoas que não têm essas condições. Então, assim, é muito dúbia essa relação, né? O que a gente pode pensar a respeito de criminalização das torcidas? Ou será que as torcidas realmente são violentas? A violência parte da torcida ou será que é de um modelo de sociedade que é violento, né? Porque criminalizar a torcida como se fosse a culpa do futebol é uma coisa muito simplista, ao que me parece. Eu acho que é mais essa perspectiva da sociedade como elemento da violência. O ser humano, quando ele se aglutina numa forma coletiva, ele pode tanto prestar uma grande solidariedade quanto ser extremamente agressivo. E é o princípio de gangue. A torcida cria-se um elemento de gangue dentro de uma sociedade cada vez mais exploratória, cada vez mais desumana, cada vez mais agressiva em relação ao humano. Então cria esses núcleos que podem explodir a qualquer momento. O outro lado que a gente tem que investigar sempre é o papel dos dirigentes de futebol com em relação às torcidas organizadas. A torcida organizada pode deixar de existir do ponto de vista do papel, da prática, mas ela interfere. Quando a gente vê torcedores invadindo CTs, batendo jogadores no aeroporto, é certeza que são dirigentes dentro do clube, oposição ou situação, que querem fazer um tumulto na gestão que está acontecendo. Isso é óbvio, isso sempre aconteceu no futebol brasileiro e sempre foi utilizado. Então eu acho que violência, a gente não pode tratar a violência do futebol, a violência da escola, a violência é a sociedade que a gente vive. A desigualdade social é o elemento principal, fecundo, para a geração da violência. E para a gente encerrar, é curioso notar isso porque o indivíduo ele é massacrado durante o dia a dia, no trabalho, né, na escola, nos ambientes onde ele se interrelaciona, e o futebol é a única prática de escapar isso, né? Então, o ato de um xingamento no estado das músicas, de pertencer, é muito curioso, porque você pode pegar um indivíduo que ele é subalterno, né, no dia a dia, mas lá dentro ele não dirige a torcida. Quer dizer, é um lugar de destaque, mas é uma válvula de escape, né? Então, o futebol e política tem muita coisa em destaque. A gente pode pensar justamente essas questões. Bom, vamos finalizar a nossa entrevista. Eu agradeço muito ao professor Marcos Ataídes por essa, né, contribuição assim, maravilhosa, né, ao Crime Ideia. Justamente por isso, futebol e política estão muito juntos. Você que é aluno, vai fazer o Enem, vai fazer vestibulares, fique esperto. Todo ano as questões estão muito vinculadas em época de Copa do Mundo a isso, né? Política e futebol sempre andaram juntas, né? E a gente pode sempre pensar isso, nunca desvincular processos históricos assim tão pertinentes como o futebol das realidades sociais, políticas e por aí vai. Dê uma última palavrinha aos nossos inscritos, Marcos, e muito obrigado mais uma vez. Obrigado a todos e a todas e boa sorte no Enem e todos os concursos que vierem por aí. É isso. Hoje, futebol moderno, hoje o Enem é moderno.
Continua!